Boa noite, grupo de oração Boa Nova. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Yara Leal e hoje eu estarei falando com vocês um pouquinho sobre a celebração dos mistérios cristãos, os sacramentos que são 7. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Foi o que prometeu o ressuscitado aos seus discípulos. No dia de Pentecostes, eles apercebem-se do modo como Jesus cumpre a sua promessa. Derrama sobre eles o seu Espírito, que os configura ao Cristo, isto é, torna-os participantes da sua vida e permita-lhes dizer a Deus como ele: Abba, Pai. Entusiasmados, descem às ruas e proclamam: que saibam todos, Jesus de Nazaré, que foi suspenso numa cruz e morreu, é o Senhor, é Messias, e o Messias ressuscitou. Deus exaltado, e deu-lhe o lugar de honra à sua direita. Ele voltará na sua glória. Acreditai nele e tende confiança no evangelho que nós anunciamos. Entre os ouvintes, muitos ficaram impressionados e batizaram-se no Rio Jordão. Está no livro de Atos 2. Em toda parte por onde o evangelho era proclamado como boa nova, constituiu-se comunidades em todos os lugares. Um novo povo de Deus. A Igreja de Jesus Cristo está unida ao seu Senhor como os membros ao corpo, como um cacho à videira. Ele através dela e nela. Os gestos da Igreja são os prolongamentos dos gestos salvíficos de Cristo. São sacramentos que são 7. Graças à presença do Senhor no meio e em favor dos homens, e através do culto celebrado com eles, a Igreja está destinada a testemunhar que Deus é benevolente para com todos, que os ama e quer oferecer-lhes a salvação. A própria Igreja é sinal do amor e da proximidade do Deus escondido. Ela comunica realmente esse amor salvífico. Por isso, disse que ela é o sacramento sobre o qual se funda todos os outros sacramentos que ela oferece e acolhe na fé. Administrar os sacramentos não é unicamente falar da pertença a Deus e da redenção. Os sacramentos são sinais simbólicos dessa realidade e os seus instrumentos efetivos transmitem verdadeiramente essa pertença a Deus e essa redenção. Os sacramentos da Igreja integram e purificam toda a riqueza dos sinais e dos símbolos do universo e da vida social. Além disso, realizam-se as figuras proféticas da antiga aliança, significam e realizam a salvação operadora por Cristo e prefiguram e antecipam a glória do céu. Os sacramentos são sinais da salvação que Jesus instituiu na sua igreja, garantias da sua existência com a igreja. O batismo fundamenta a nossa pertença à igreja de Jesus Cristo no começo da vida cristã. Na confirmação, os batizados são confortados e santificados pelo dom do Espírito. Na Eucaristia, concede aos fiéis a participação na vida do seu Senhor e faz dela uma comunidade. O sacramento da penitência oferece ao pecador reconciliação e perdão. O doente recebe da unção esperança e consolação. No sacramento da ordem, confere-se os diáconos, sacerdotes e bispo um serviço particular na igreja. No sacramento do matrimônio, os esposos prometem-se mutuamente amor e fidelidade. A comunidade que eles formam é imagem da comunhão dos fiéis instituídas por Deus. Os sacramentos são sinais visíveis das realidades invisíveis da salvação que eles significam.
porque são dons de Deus, realizam o que significam. Por eles recebemos o dom da graça, que quer dizer a própria vida de Deus. Vamos falar um pouco sobre o sacramento do batismo. A pregação de Pentecostes por São Pedro, em Jerusalém, vai direto ao coração de muitos ouvintes. Eles perguntam a ele e aos outros apóstolos: que devemos fazer? Conforme é o mandato do Senhor. São Pedro responde: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 37 ao 38. João Batista também tinha pregado um batismo de água e de arrependimento, a fim de preparar a vinda do Messias, e Jesus quis receber este batismo no Rio Jordão como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mergulhando na morte para a salvação do mundo, Jesus deu-lhe o batismo no Espírito, a fim de que todos os homens possam renascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. O batismo é um sacramento comum a todos os cristãos. A Igreja administra-o segundo a missão que o Senhor lhe confiou, e de fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os ministros ordinários do batismo são o bispo, o sacerdote ou o diácono. Esse caso de necessidade grave, qualquer pessoa, mesmo não estando batizada, pode administrá-lo, desde que queira fazer o que faz a Igreja. O batismo vale uma vez por todas. Não se pode revogá-lo nem reiterá-lo, porque imprime no cristão um selo espiritual definitivo de sua pertença a Cristo. A este selo indelevável dá-se um nome de caráter batismal, que nenhum pecado pode apagar, mesmo que o pecado impeça o batismo de produzir seus frutos da salvação. O batismo institui uma relação pessoal com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo derrama em nós a graça santificante e nos torna participantes da natureza divina. Por isso, meus irmãos, que batizar uma vez, a primeira vez, o batismo vale para a vida inteira. Não existe você batizar mais de uma vez. O batismo apaga o pecado original, opera o perdão dos pecados e torna filhos de Deus, irmãos e irmãs de Jesus Cristo, membros da Igreja. Somos irmãos e irmãs uns dos outros e podemos dizer a verdade: Pai nosso que estais no céu. O batismo é o começo, primícia de Deus, que é preciso fazer frutificar ao longo de toda a vida. Se somos fiéis a Cristo na fé, na esperança e na caridade, então a graça recebida no batismo atua em nós e cresce cada dia mais. O batismo encontra, portanto, a sua plena realização na santidade a que todos somos chamados e que se realiza progressivamente graças ao crescimento da vida de Deus em nós. O sacramento da confirmação concede-nos uma efusão especial do Espírito Santo, como já foi concedida aos apóstolos no dia de Pentecostes. A recepção deste sacramento é necessária para a consumação da graça batismal. A Igreja concede este sacramento da confirmação, que é uma ação, é o selo do Espírito Santo, para que se reconheçam a quem pertence o cristão, a quem o cristão pertence. Sobre o impulso do Espírito Santo, os confirmados dizem sim a Cristo e professam a sua disponibilidade para Ele e a sua firme vontade de não renegar sua fé, proclamando a vontade de comprometer-se pela Igreja e prestar assistência aos seus irmãos e irmãs. Por isso, a confirmação é administrada aos jovens como sacramento da maturidade cristã,
Maturidade essa que não coincide necessariamente a maturidade física. A confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporando-nos mais firmemente a Cristo. Torna-nos mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associa-nos mais à sua missão e ajuda-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras. Os adultos, quando recebem a confirmação ao mesmo tempo têm como o batismo. O sacramento da Eucaristia é o centro do coração de toda a liturgia da Igreja, de toda a liturgia da Igreja de Jesus Cristo, pois é nele que se cumpre dia após dia, em toda a terra, a missão confiada aos apóstolos por Jesus na véspera da sua paixão. Fazei isto em memória de mim, por isso a nossa celebração está fundada no memorial da última ceia de Jesus, tal qual São Paulo a relata no seu testemunho sobre esta tradição. O sacrifício de Jesus Cristo constitui na comunidade. Quando a igreja, comunidade cristã, em particular de cada paróquia, celebra a Eucaristia, deve estar disto consciente. Manifesta-se também como comunidade de ação de graça e de louvor, comunidade de partilha da comunhão. A Eucaristia é o memorial da última refeição de Jesus e do seu sacrifício na cruz. Não se trata só de uma lembrança dos acontecimentos passados, mas também da reatualização desses acontecimentos. Em cada Eucaristia, Cristo torna-se presente e atuante no próprio ato da sua Páscoa. Sua morte e ressurreição que nos salvam, dão-nos a sua vida e nos unem a Ele. A Eucaristia é um sacrifício porque torna presente o único sacrifício da cruz. Ao comungar o corpo e o sangue de Cristo, aos cristãos estão unidos pessoalmente a Cristo. Ao receber o mesmo pão que o próprio corpo de Cristo, os cristãos significam igualmente unidos uns aos outros de maneira mais profunda e mais íntima possível. É por isso que a Eucaristia constitui a Igreja. A união ao corpo eucarístico constrói o corpo místico de Cristo, porque há um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Por isso, ainda a Eucaristia é a inauguração do banquete da glória futura, o banquete das núpcias do Cordeiro. Como diz o sacerdote ao convidar a comunhão na missa do rito latino. A Eucaristia é inseparável da caridade fraterna. O Senhor ensina. Mas existe uma outra forma de você comungar também o corpo de Cristo. Porque hoje muitas pessoas se encontram em situações, em casamentos em segunda união. As pessoas que encontram nessa situação não comungam a Eucaristia, o corpo de Cristo, mas comunga da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, da palavra que Ele deixou para nós. As pessoas comungam espiritualmente. A palavra também é um alimento muito abençoado e um alimento muito forte para as pessoas que não podem receber o corpo e o sangue de Cristo na Santa Eucaristia. A palavra é o alimento, é um dos alimentos mais fortes que as pessoas recebem em comunhão com Cristo nosso Senhor. No sacramento da penitência e da reconciliação, não é apenas um fato privado, mas reconcilia-nos com a Igreja, restaurando a comunhão fraterna que o pecado tinha ofendido ou quebrado. Pela comunhão dos santos existe entre os fiéis um intercâmbio maravilhoso que a santidade de cada um beneficia a todos os outros, porque cada um carrega os fardos dos seus irmãos.
E é por isso que o sacramento da penitência e da reconciliação pode também ser lugar no quadro de uma celebração comunitária na qual a confissão pessoal e a absolvição individual estão inseridas em uma liturgia da palavra de Deus como exame de consciência feito em comum, pedido comunitário de perdão, oração, ação de graças comuns, o que exprime mais claramente o caráter eclesial de penitência. A penitência, meus irmãos, fazemos de acordo com o que nós conseguimos fazer, o que o nosso corpo consegue receber e fazer, e de acordo com os preceitos da igreja. Mesmo que não tenha, mesmo que nós não tenhamos cometido nenhuma falta grave, todo cristão ganha ao receber frequentemente o sacramento da reconciliação. Por isso, junto com a reconciliação, devemos fazer a nossa penitência, para que os dois caminhem junto e para a remissão dos pecados que proclamamos no credo quando realiza-se para cada um de nós, de modo concreto no sacramento da penitência. Cada batizado pode receber o sacramento também da reconciliação de um sacerdote intermediário enviado pela Igreja. O sacramento da ordem com Jesus Cristo é o único sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, porque ele é, e pela sua encarnação, ele é plenamente Deus e plenamente homem, realizado perfeitamente a união das duas naturezas na sua única pessoa. Oferece sobre a cruz um único sacrifício redentor que reconcilia todas as coisas com Deus. Ainda hoje, os ministérios sacramentais da Igreja compreendem 3 graus: os bispos, os presbíteros e os diáconos. A Igreja fundou como comunidade de louvor e de ação de graças, de vida e de partilha, a comunidade do que estão reconciliados com Deus pelo seu Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa batizada e confirmada participa do sacerdócio de Jesus Cristo. Por isso falamos de sacerdócio comum ou sacerdócio batismal. Isso significa que cada um, segundo a sua própria vocação, participa das missões de Jesus. Pela sua vida de fé, esperança e caridade, desdobramento da graça batismal no Espírito, cada cristão e cada cristã, e assim em Cristo sacerdote, oferece a si mesmo a todos os seus irmãos a Deus, profeta e testemunha a Deus de sua boa nova. Trabalha no aperfeiçoamento da criação segundo o desígnio de Deus. O sacramento do matrimônio é uma união para toda a vida. Jesus disse: o que o homem uniu, o homem não separa. Para muitos, esta palavra é dura, pois não há garantia de êxito em uma relação. As pessoas podem enganar-se umas com as outras e o amor pode asfixiar-se em caso de doença ou em situações de sofrimento. Podem acontecer que duas pessoas que se amavam deixem de se compreender, de se amar. Já não conseguem dialogar mais, tornam-se estranhas umas com as outras. Com efeito, o sacramento do casamento não deve permanecer uma simples recordação dos tempos felizes. O sacramento recebido continua a ser, cada dia e até o fim, a fonte de uma graça que se pode recorrer incessantemente, a fim de conseguir a renovação do amor mútuo, a força do perdão, o apoio na aprovação e na alegria da fidelidade. A unidade, a indissolubilidade, a abertura, a fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio. O divórcio separa o que Deus uniu. A recusa da fecundidade desvia a vida conjugal do homem ao dom excelente. A união dos esposos é selada por um dom mútuo entre ambos. Torna-se um só corpo e uma só alma, e encontra-se em plenitude e felicidade. Deus santifica-os
mutuamente. É porque se trata não só do amor dessas duas pessoas, mas também do amor de Deus. Fazem essa promessa em público diante da comunidade eclesial, diante de sacerdotes, e representa a igreja e dá-lhes a bênção nupcial pela qual os esposos e ministros do sacramento recebem o Espírito Santo que realiza a comunhão de Cristo e da igreja. Meus irmãos em Cristo Jesus, hoje eu falei para vocês um pouquinho sobre os sacramentos, que são 7. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho, e se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no meu PV, que eu posso explicar um pouquinho mais para vocês. Tudo que eu falei eu tirei de um livro chamado Pequeno Catecismo Católico, Eu Creio. Este é um livro muito bom que explica tudo, que fala tudo sobre o sacramento, parte por parte. E eu fiz um resumo das partes que eu achei mais interessante para passar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham uma excelente noite em nome de Jesus Cristo.